A partir de agora, o céu pode ajudar. Com o pastor João Ribe Palharim. Apresentação, pastor Danilo Queiroz. Todos os dias, uma palavra de ajuda e conforto para o seu coração. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Olá, meus amigos e amigas, noite de segunda-feira. Estamos no início de novembro e está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Eu quero fazer um adendo, uma atenção a você ouvinte. Algumas pessoas às vezes ouvem programas passados. O que acontece? Na memória da programação, às vezes ficam alguns programas soltos e o sistema acaba colocando no atual programa. Então é bom que você fiscalize, tá? Fiscalize, nos ajude. E também obrigado pela sua compreensão, porque erros acontecem, né? Não somos perfeitos, as máquinas também não são. Então hoje, segunda-feira, dia 4 de novembro de 2024, está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar. Que novembro seja um mês abundante em sua vida. Que novembro seja um mês de planos de Deus se cumprindo. Está no ar o nosso programa O Céu Pode Ajudar por essa programação Rede de Rádio Boas Novas FM, pelo canal Danilo Queiroz no YouTube. Eu estou aqui ao lado do homem de Deus, pastor José Wilson. Pastor José, boa noite. Uma semana que já começou na presença de Deus. Domingo tem Santa Ceia, quarta-feira tem a campanha de oração. Semana será de muitas bênçãos, não é mesmo, pastor? Mais uma semana de bênção, que Deus te abençoe, hein? Que os céus te abençoe, que a mão onipotente do Deus de Israel, que é o Deus que habita na paz e vida, estamos alicerçados, se estenda sobre a sua casa. Que aquilo que ainda não funcionou, que comece a funcionar, que comece a andar, que comece a prosperar, que a presença de Deus comece a transbordar sobre a sua vida e sobre a sua casa, tá? Eu profetizo uma semana abundante na presença de Deus. Quarta-feira, encontro, busca do Espírito Santo de Deus, e nós ainda estamos na poderosa campanha O Milagre de Manassés, transformação e superação, e a bênção de Efraim, tá? Prosperidade e crescimento. Nós estamos nesse propósito, estamos nessa oração. Manassés significa aquele que me fez esquecer. Ou seja, José colocou os 13 anos de luta, de aflição, de dificuldade. Talvez você viveu mais de 300 dias neste ano só de aflição. Mas tudo isto é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Você precisa vir na casa de Deus, você precisa vir testemunhar o seu testemunho, tá? Estou falando com você que há anos acompanha os pregadores do telhado, há anos você ajuda o ministério, mas você até agora não veio em um dos nossos encontros de paz e vida. Você precisa se mover. A fé, ela requer movimentação. Um dia eu conversando com o pastor Giancarlo Palharim, o filho do nosso amado pastor presidente, fundador e vitalício da comunidade cristã Paz e Vida, João Ribe Palharim, eu perguntei por que pastor Giancarlo Palharim, que muitas pessoas não recebem o milagre. Ele é simples, meu filho. A fé requer movimentação. Tem pessoas que pedem, mas fica de trás de uma televisão. Tem pessoas que pedem, mas fica ouvindo apenas na rádio, na internet, o testemunho. A fé a pessoa tem que exercitar. É como o músculo, tem que exercitar. Se você não exercitar os seus pés, as suas pernas, a junta vai endurecer. A fé é da mesma forma. Ela precisa ser alimentada. Ela precisa ser exercida. E é na comunhão com os irmãos, ao você ouvir a palavra, ao você orar, ao você ouvir um testemunho de paz e vida do que Deus tem feito, Deus também fará na sua vida. Eu profetizo nesta semana, na sua vida, uma semana
transbordante e abundante da presença do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo na sua vida uma semana da prosperidade do céu, de provisão de Deus sobre a sua vida. Você que trabalha por conta própria aí, eu profetizo uma semana transbordante nas suas vendas. E você que tem pessoas que lhe deve até hoje, eu profetizo que o Espírito Santo incomode essas pessoas para arcar com as responsabilidades para você honrar ao Senhor Jesus Cristo ao altar de Deus. Que Deus te abençoe, tá? É um prazer estar juntamente conosco, juntamente com você. E fique na nossa programação, vamos ter pregação, ilustração do reino de Deus e mais outros avisos. Exatamente, pastor José, semana começando, já está abençoada, estará ainda mais abençoada agora com a ilustração do reino de Deus. O Senhor bem citou agora, esse é o momento do pastor Joanribe Palharim. Simples, objetiva e eficaz. Pare tudo o que estiver fazendo agora e acompanhe mais uma ilustração do reino de Deus, contada por Joanribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Dois rapazes que moravam num lugar bem retirado, na zona rural, bem no meio do mato. Era um lugar assim muito deserto. Era uma zona rural, mas muito pouco povoada. Para fazer qualquer passeio era difícil, porque teria que pegar um cavalo e sair a cavalo, andar por trilhas, caminhos, quer dizer, não era fácil. Mas esses dois moços, eles esperavam com muita ansiedade o fim de semana. Porque num lugarzinho lá numa vila, longe, depois do rio, num lugarzinho depois do rio, tinha um salão de baile que de sábado tinha aquele forró. E eles ficaram contando os dias da semana, mas para ir naquele forró, para ir naquele baile, eles tinham que andar a cavalo, chegar até a beira do rio, pegar um barco, uma canoazinha, atravessar o rio, um rio bastante largo, amarrar o bote do outro lado e ainda andar cerca de meia hora a pé, até chegar naquela vilazinha, naquele lugarejo, onde tinha o forró, o salão de baile. Sábado chegou e os dois se arrumaram, se perfumaram, fizeram barba e foram a cavalo para o baile. Depois de horas na sela daqueles animais, eles chegaram à beira do rio, amarraram os dois cavalos ali, na beira do rio, junto a uma árvore, pegaram o barquinho, pegaram aquela canoa, atravessaram o rio, amarraram a canoa do outro lado do rio e foram a pé ainda um bom pedaço, um trecho bastante longo, até que chegaram no baile. No baile começaram a dançar, a beber, a se divertirem, até que eles se embriagaram grandemente. Lá pelas 4 horas da manhã, completamente bêbados, eles sabem que precisam voltar para casa. E os dois voltam a pé pelo caminho. Chegam na beira do rio, pegam o barquinho, entram no barquinho e começam a remar. E remam, e remam, e remam. De noite, tudo escuro, e remam, e remam, e remam, e remam. E os dois bêbados lá dentro. Mas um comenta com o outro: olha, eu tô meio alto, eu tô meio embriagado, mas eu vou dizer uma coisa, tá demorando para chegar do outro lado do rio, né? Não, mas é assim mesmo, já estamos chegando. Mas eu não tô vendo a margem do rio, é porque tá muito escuro. Vamos continuar remando que a gente já chega. E eles foram remando, remando, remando. E uma hora passou tal. E eles ficaram tão cansados de remarem e sem chegar na outra margem do rio, que
por causa da bebida e do cansaço, pegaram no sono e dormiram. E ficaram dormindo dentro do barquinho. Quando deu meio-dia, aquele sol forte batendo no rosto deles, queimando, e já sem o efeito da bebida alcoólica, eles foram acordando e viram que estava ainda dentro do barco. E eles disseram: como é que pode? Nós entramos no barco, remamos todo esse tempo e não chegamos do outro lado. O que será que aconteceu? E eles começaram a examinar aquela causa. O que é que tinha acontecido? Por que eles não conseguiram chegar na outra margem do rio? Foi aí então que eles descobriram que na hora que eles entraram no barco, eles esqueceram de desamarrar, de soltar as amarras do barco. Remaram a noite inteira e o barco não saiu do lugar. Você sabe o que acontece com as pessoas no mundo? A pessoa está aprisionada pelo pecado. Ela tenta se livrar e ela tenta ir em frente, e a pessoa diz: eu não consigo seguir em frente. A minha vida nada dá certo. Eu me esforço e não saio do lugar. Sabe o que acontece? Este mundo é um lugar perigoso. E existem muitas âncoras, muitas amarras na nossa vida. A nossa vida é que nem aquele barquinho que está amarrado na margem. Não adianta você remar se você estiver amarrado pelo pecado, amarrado pelas trevas, amarrado por Satanás. Você pode se esforçar para sair do lugar, para a tua vida ir em frente, e você vai ver que o teu esforço é em vão. Foi por isso que o Senhor Jesus, ele veio a este mundo. Porque as amarras do pecado, somente o Senhor Jesus pode libertar. Foi por isso que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E onde mais se aplica esta mensagem? Dentro do Evangelho, dentro da palavra de Deus. Na primeira carta do apóstolo São João, no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Toda pessoa que ama as coisas do mundo, ou o dinheiro, ou as posses, ou a glória, ou os prazeres, ela fica presa a este mundo. E por mais que ela tente se libertar, ela não consegue. Porque a sua vida é como aquele barco que está preso na margem e nunca vai chegar a lugar nenhum. Será sempre escuridão, será sempre trevas na sua vida. Ela vai ficar perguntando: mas como é que eu me esforço e eu não saio do lugar? E ela não consegue compreender, ela está embriagada pelo pecado. O pecado cega o entendimento da pessoa. As trevas cegam a pessoa, Satanás cega a pessoa. Mas eu quero te dizer que a luz do mundo está brilhando agora na tua vida. Você já está vendo a outra margem do rio. Mas se você olhar para trás, a tua vida continua aprisionada no pecado. As cordas estão ali te aprisionando. Mas eu quero que você creia no poder de Jesus Cristo. Só Ele pode destruir as amarras do pecado. E só Ele pode libertar a tua vida. Porque foi só Ele que disse: se o Filho vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não se prenda a nada, mas saiba disso: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada por João Ribe Palharim. Entre no canal youtube.com/João Ribe e sinta-se à vontade para assistir e baixar gratuitamente esta e mais dezenas e dezenas de ilustrações sobre os mais variados temas. Jesus disse: "O que de graça recebestes, de graça dai." Evangelização permitida, comercialização proibida. Este é um projeto patrocinado pelos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este trabalho. Acesse pregadoresdotelhado.org.br. Comunicação a serviço da vida. Você quer receber agora esta ilustração do pastor João Ribe Palharim no seu WhatsApp? Então mande uma mensagem com a palavra-chave para este número: 11 91933 3377. 11 91933 3377. A palavra-chave é rapaz. Em Belo Horizonte, uma mulher estava determinada a se matar, e ela ia fazer isso no seu salão para que todo mundo visse. Mas aconteceu uma coisa através do rádio e ela deu o seguinte testemunho. Maria Aparecida de Abreu. Eu estava devendo muito e eu não sabia o que fazer mais da minha vida. Aí eu falei assim, a única solução para mim é morrer, porque eu não tinha condições de pagar. Aí foi um dia, eu estava deitada num domingo à noite e eu falei assim, amanhã eu vou suicidar no salão, que eu quero que todo mundo veja que eu estava passando por uma aflição muito grande e ninguém pôde me ajudar. Eu peguei o celular e eu ia ligar para algumas pessoas da minha família. Aí caiu na rádio, estava falando o pastor João Ribe. E ele começou a falar umas coisas, eu quis morrer na hora, eu falei, eu vou mudar, não quero ouvir isso. Aí não, falei assim, não, o que ele estava falando era forte demais. Aí eu comecei a ouvir, e ele falou, mulher, levanta, estende a mão que o Senhor quer segurar a tua mão. E eu levantei na hora, estendi minha mão e minha vida foi transformada, pastor. E se eu for contar para o Senhor tanta coisa que já aconteceu na minha vida, o Senhor não vai acreditar, porque foi coisas maravilhosas. Ouviu aí? Os pregadores do telhado merecem o crédito deste milagre, porque são eles que patrocinam a nossa programação de rádio em todo o Brasil e também nos países de língua portuguesa. Se você é um pregador do telhado e ainda não fez a sua doação, faça o mais urgente possível, porque precisamos manter a programação que salva e ainda ampliá-la. E se você ainda não é um pregador, uma pregadora do telhado, para se tornar é muito simples. É só você fazer um depósito em uma das contas que eu vou te passar e pronto. Não precisa de fichinha nem de carteirinha. Me ajude a salvar vidas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Deposite o mais urgente possível as primícias, as ofertas alçadas, os seus votos, os seus holocaustos, e faça isso para a glória de Deus, porque este mesmo Deus que é o dono da prata e do ouro e que controla todas as coisas vai abençoar poderosamente a sua vida financeira. Anote, por favor, a conta no Banco Bradesco. Agência 1074, dígito 0. Conta corrente 35 333, dígito 7.
Hoje é tão simples você fazer a sua transferência eletrônica, até pelo celular, até pelo tablet, até pelo computador, sem sair de casa. Então doe, faça a sua doação, faça a sua parte. Se você prefere o Banco Itaú, então anote. Agência 0355, conta corrente 07777, dígito 7, 5 vezes o número 7. E se você preferir fazer um Pix, anote a chave, que é um número de celular. 11 9 77 37 76 77. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. E agora você vai ouvir Mensagem de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Vamos ouvir. A palavra de Deus enviada com poder e autoridade produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado. Vamos ficar todos de pé agora? Ache, por favor, segundo livro de Reis, capítulo 3. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 e o 17. Se você não tem um evangelho perto de você, aproxime-se da pessoa que está ao teu lado para acompanhar a leitura. Veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe a leitura com a pessoa. Mostre aonde nós vamos ler. Acharam aí? Está escrito assim, ó o versículo 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Porque assim diz o Senhor, preste atenção, é Deus falando. Fazei neste vale muitas covas. E no versículo 17 repete que é Deus falando mesmo. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Amém? Eu vou reler apenas o versículo 16. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Agora eu leio mais uma vez, e cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida de Portugal repete em seguida. Vamos lá. E disse, bem alto para o Brasil também ouvir. E disse, bem alto para Moçambique também escutar. E disse, olha, vamos falar bem alto para todos os povos de língua portuguesa ouvirem. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Amém? Quem crê nesta palavra? Crê mesmo? Crê que é a palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que Portugal já deu para esta palavra. E enquanto você aplaude, faz isto mesmo, glorifique ao Senhor. Diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Brasil, que está nos ouvindo pela rádio, glorifique a Deus conosco aqui em Portugal. Moçambique, Angola, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Macau, povos e povos de língua portuguesa, glorifiquem a Deus conosco. Da glória, 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 glória. Onde você estiver, glorifique a Deus conosco. Pai querido e Deus amado, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém veio aqui para escutar um homem falar. Todos querem ouvir a tua palavra.
querem ouvir, assim diz o Senhor. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Teve uma época em Israel que o país estava dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era governado geralmente por reis que não temiam a Deus. Acabe foi o principal deles, o rei Acabe, casado com Jezabel, aquela rainha má. E o sul geralmente era governado por reis bondosos e tementes a Deus. E a capital do reino de Judá era Jerusalém. Mas eles conviveram bem com essa divisão, o reino do norte e o reino do sul, e eram aliados. Quando alguma coisa não saía bem em Israel, fosse com o norte ou fosse com o sul, eles esqueciam as diferenças, se uniam para lutar contra o inimigo comum. E eles tinham também alguns aliados de fora. No momento em que aconteceu isso que eu acabei de ler para você, no segundo livro de Reis, capítulo 3, Israel vivia essa divisão e tinha um país aliado, Edom, os edomitas. Eles eram aliados de Israel. E aconteceu que Amon, que era um outro reino, vizinho a Israel, resolveu se rebelar, porque os amonitas tinham de pagar tributos ao reino de Israel, que era o reino do norte. Mas o rei dos amonitas disse: eu não vou mais pagar tributo nenhum. E naquela época, amados, o mais fraco sempre pagava tributos para o mais forte. E Jesus não contestou isso não quando esteve aqui na terra. Ele não disse que isso era ilegal. Pelo contrário, na época de Jesus, Israel estava dominado pelos romanos, e vieram perguntar para Jesus: é justo a gente ficar pagando imposto para Roma? E Jesus perguntou: de quem é essa figura na moeda? Ah, é de César. Então dai a César o que é de César. Jesus não contestou que os fracos pagassem tributos aos mais fortes. E o rei dos amonitas, ele era mais fraco em relação ao rei de Israel. Ele pagava tributo anualmente, tributo em forma de ovelhas, 100.000 ovelhas. Essas ovelhas eram importantes para Israel por vários motivos: pela lã, pela carne, pelo leite, mas também porque eram ofertas para o Senhor. Essas ovelhas faziam parte até das ofertas para Deus. E o rei de Amon, que era ímpio, falou: não pago mais tributo nenhum para o rei de Israel. O rei de Israel foi se queixar com o rei de Judá e disse: olha, o rei dos amonitas se rebelou contra mim, não quer mais pagar o tributo, eu vou ter que fazer uma guerra contra ele. E o rei de Judá, que se chamava Josafá, era um rei bom e justo, o rei disse: eu irei com você, porque é justo que o mais fraco pague tributo para o mais forte, para haver paz. Era um pagamento feito para evitar guerras. Mas se ele não está mais querendo pagar o tributo, vamos contra ele, vamos tomar tudo dele. E chamaram o rei dos edomitas. O rei dos edomitas disse assim: eu vou com vocês, eu irei com o rei de Israel, irei com o rei de Judá, e nós vamos fazer com que o rei de Amon pague o tributo devido. Será que Deus, nesse momento, era a favor da guerra? Não no sentido de matar e destruir, mas de que o direito prevalecesse. Porque o mais fraco sempre tem que pagar tributo para o mais forte. Isso é regra no mundo espiritual. Foi apoiada por Jesus, não foi contestada por Deus. Então, o rei de Israel, tendo o rei de Judá como aliado e o rei dos edomitas como aliado, os três reis pegaram seus cavalos,
cada um pegou o seu exército, 3 exércitos, e pegaram o mantimento necessário e foram para a guerra, iam invadir o país dos edomitas. Mas a viagem foi muito demorada e a água que eles levaram não era suficiente. A água se acabou antes. E eles começaram a procurar por água. Olha, como é que nós vamos para uma guerra sem água? Ao invés de morrer pela espada, nós vamos morrer de sede. Precisamos encontrar água primeiro. Então, esses 3 reis que estavam indo para a guerra começaram a procurar água. Agora eles não queriam mais a guerra, eles queriam água, porque eles estavam no deserto e prestes a morrer de sede. O gado já estava emagrecendo, os soldados estavam desidratados, as pessoas estavam fracas. Precisamos achar água, porque senão os nossos animais morrerão e os nossos soldados desfalecerão e não teremos força para ir à guerra. Precisamos de água, a água é mais importante que tudo. E eles ficam 7 dias procurando por água e não encontram. Aí o rei Josafá, que era um homem de Deus, ele vira para o rei de Israel, que era um rei ímpio, idólatra, não servia a Deus. Ele diz assim: por aqui, será que tem algum homem de Deus? Será que tem algum profeta de Deus? Para que a gente possa pedir um socorro espiritual, uma ajuda de Deus. E o rei de Israel respondeu: tem o Eliseu aí, a palavra de Deus é com ele. E Eliseu era um profeta já prestigiado. Disseram: ele que ajudava o profeta Elias. O profeta Elias subiu numa carruagem de fogo para o céu, mas Eliseu é o seu sucessor. Podemos chamar o profeta Eliseu, vamos achar o Eliseu. E trouxeram o profeta Eliseu. Quando o profeta Eliseu olhou para aqueles 3 reis, viu o rei Josafá, que era de Judá, um homem justo, bom, temente a Deus. Viu o rei de Israel, que era um rei ímpio, idólatra, que consultava espíritos, que apelava para feitiçarias e outros tipos de magia negra. E viu o rei dos edomitas, que era um rei pagão, um estrangeiro. O rei de Israel era o pior dos 3. Porque o ímpio, o de Edom, ele não conhecia a palavra. Ele estava no erro, mas nunca ninguém tinha ensinado a palavra para ele. Mas o rei de Israel conhecia a palavra. Várias vezes a mensagem foi levada e ele rejeitou. O rei Josafá não, era um homem que buscava a Deus. Então o profeta Eliseu, quando viu o rei de Israel no meio dos 3, disse: olha aqui, rei Jorão. E esse era o nome dele, rei Jorão. Se não fosse por causa do rei Josafá, eu não estaria aqui e nem te ouviria, porque você vai atrás das tuas feitiçarias, você vai atrás do ídolo Baal. Por que você não vai pedir socorro para os teus ídolos? E o rei de Israel respondeu: é porque eu senti que o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Senhor, nos entregou nas mãos dos amonitas para morrermos. Então ele teve medo do quê? Da sentença, do juízo. Na hora da sentença, na hora do juízo, a pessoa sabe que tem que apelar para o verdadeiro Deus. Você pode andar atrás de caminhos errados, você pode servir aos ídolos e aos espíritos, mas na hora que você sentir que chegou a hora da sentença, a hora do juízo, os teus ídolos não valerão de nada e as entidades e espíritos não te servirão de nada. É nessa hora que você sente que a tua causa só pode ser resolvida por Deus. E o rei de Israel disse: é por causa disso que eu não fui para Baal, é por causa disso que eu não fui para os ídolos, para as entidades, para os espíritos, porque eu senti que o Senhor Deus de Israel está nos entregando nas mãos dos moabitas. Aí o rei de Judá, que era um homem justo e bom, pediu para Eliseu: faça alguma coisa, estamos sem água, todos nós estamos sedentos,
Os nossos exércitos estão desfalecendo por falta de água. Os nossos animais estão morrendo por falta de água. Faça alguma coisa, profeta. E eles estão no meio do deserto. No deserto tem fonte de água, gente. Olha, você só vai conhecer o que é um deserto o dia que você for para o Egito, o dia que você for para Israel. Você não tem ideia do que é um deserto, o que é o sol do deserto. Você não consegue andar 100 metros sem beber um gole com água. Você fica desidratado rapidamente. O sol é muito forte e você olha para a direita, é pedra, 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 areia desaparece de vista. Se eu for para lá, só tem pedra e areia. Se olha do outro lado, só tem pedra e areia. Se eu for para frente, só tem pedra e areia. Se eu voltar, só tem pedra e areia. Onde é que tem água? Não tem água. O deserto não tem água. Mas o que eles encontraram no deserto? A palavra de Deus. É aí que começa a acontecer o milagre. Como é que está a tua vida? Pastor, eu estou sendo lesado nos meus direitos. Eu estou perdendo as coisas que eu tenho. As minhas forças foram-se embora. Eu estou desfalecendo espiritualmente. A minha alma está sedenta. Eu tenho aflição o tempo todo. Eu sinto que a morte está próxima. Eu sinto o perigo me rodeando. Eu estou num deserto, pastor. Você está num deserto, mas hoje a palavra de Deus te encontrou. Hoje Deus está falando com você. E Deus quer que você aprenda isso. Você pode estar no meio do inferno, mas se Deus estiver contigo, você estará no melhor lugar da terra. Você pode estar no lugar mais tenebroso e difícil. Se Deus estiver contigo, você vai se sentir em casa. O profeta disse assim: me tragam um tangedor. E trouxeram um arpista. Veio um homem lá, um músico com uma harpa. E Eliseu disse para o arpista: comece a tanger. E o tangedor começou, com a sua harpa, a tanger as cordas. E começou a produzir um louvor, uma música. Um louvor. E aquele louvor começou a encher o deserto. E Eliseu ficou ouvindo o louvor. Ouvindo o louvor e dando glórias a Deus. Aqui na igreja, quando os músicos estão tocando, aqui na igreja, quando eles estão louvando, entra na presença de Deus. Fica em espírito recebendo. Porque o louvor prepara o milagre. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. O profeta Eliseu foi ouvindo aquele louvor. O tangedor era um instrumento só, era só uma harpa. Mas ele foi ouvindo aquela música. E ele começou a sentir a presença de Deus. E Eliseu era um homem cheio do Espírito de Deus. Com aquela inspiração do louvor, Eliseu recebeu uma mensagem e ele entregou do jeito que Deus falou. Porque o papel do profeta não é enfeitar a mensagem, é entregá-la do jeito que Deus manda. E Eliseu fez exatamente isso. Foi aqui onde eu li para você. Assim diz o Senhor. Eliseu está deixando claro que não é ele que está falando. Atenção. Quando a boca do homem de Deus começa a falar pelo Espírito de Deus, ainda que seja uma criança falando, você tem que ter fé e acreditar. E olha só o que o Espírito de Deus falou pela boca do profeta Eliseu: fazei neste vale muitos buracos, muitas covas. Mas era um deserto muito grande, era um vale. Era um vale enorme, pedra, 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 areia, pedra, pedra, pedra. Era um vale, lá longe montanhas, do outro lado montanhas, aqui aquele terreno, aquele campo enorme, plano, mas só pedra e areia. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas.
E aí o profeta volta a falar em nome do Senhor. Eu li para você o versículo 17. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, quer dizer, não sentireis vento. Não sentireis vento. Vocês não vão sentir o vento soprar. Não haverá vento nenhum. Não sentireis vento e não vereis chuva. Mesmo porque lá não chove. Aqui chove bastante, às vezes você até reclama, né? Lá quando chove eles levantam a mão para o céu. É uma bênção quando chove. Chove em pouquíssimas épocas do ano, e quando chove, a chuva é bem rápida, é bem passageira. Não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. E se isto ainda é pouco, olha aqui, vou dizer a vocês que isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Pouco? Deus vai fazer surgir água sem chuva. Mas isto ainda é pouco para o Senhor. Para vocês pode ser um grande milagre. É como se o profeta estivesse dizendo isso. Mas para o Senhor isto ainda é pouco. Vocês não me pediram, mas eu vou dar vitória nesta guerra. Vocês vão vencer todos os moabitas. Vocês vão vencer todos os inimigos. Eu vou entregar todos os seus adversários nas suas mãos. Escute, por que Deus se envolveu nesta causa? Porque o rei dos moabitas tinha que pagar 100.000 ovelhas para Israel. E ele disse: não pago mais. Uma das utilidades, talvez 10% das ovelhas que ele dava, era para o templo do Senhor. Quer dizer que se ele se recusava a dar as 100.000 ovelhas, não haveria também suprimento na casa de Deus, mantimento na casa de Deus. Então Deus se envolveu nisso, porque o mais fraco tem que pagar tributo para o mais forte. Eu pergunto para você, tem alguém mais forte do que Deus? Ou você vai pagar tributo para o diabo, porque o diabo é mais forte do que o ser humano, ou você vai pagar tributo para Deus. Para quem você prefere pagar tributo? Porque o mais fraco sempre paga tributo ao mais forte. Às vezes a pessoa diz assim: eu não dou o dízimo, eu não concordo. Só que ela dá para o diabo. Ou ela vai gastar isso em bebida, ou vai gastar isso em cigarro, ou vai gastar isso em drogas, ou vai gastar isso em jogo, ou vai gastar isso em orgias. Porque você vai pagar tributo para o mais forte. E você vai pagar tributo para o rei a quem você serve. Se você serve o diabo, você vai pagar tributo para ele, sim. Vai pagar através do cigarro, através da bebida, através das drogas, através do jogo, através da orgia, através das baladas, das festas do mundo. Vai pagar para o diabo, sim, porque o mais fraco sempre paga tributo ao rei mais forte. O mais fraco sempre paga ao mais forte. Ou você paga para Deus. Só que quando você paga para Deus, que é o mais forte, Ele opera milagres desse jeito aqui, ó. Ele faz aparecer água sem fonte e sem chuva. Ele faz aparecer água do nada. E o que Deus quer de você para realizar milagres? Primeiramente, que você creia na palavra. Segundo, que você faça. Escute, o profeta começa a falar em nome do Senhor. Assim diz o Senhor. Olha aqui, eu tenho que acreditar que é Deus que está falando. Fazei neste vale muitas covas. Opa, acredito ou não acredito? Fazer covas neste vale? Para quê? Trabalho inútil. De que vai me adiantar fazer buracos nesse deserto? Ah, esforço desnecessário.
bobagem, eu não acredito nisso, não vai ver o milagre. Porque o milagre é para quem acredita e faz. Amém? A fé sem obras é morta. Olha o que vai acontecer aqui, amados. No dia seguinte, eles fizeram muitas covas, eles acreditaram. Fizeram um monte de poço seco. Fizeram um monte de buraco. Todos eles, aqueles 3 exércitos, ficaram cavando no deserto a noite toda. Fizeram um monte de poço seco. Mas eles acreditaram que Deus ia encher aqueles poços. Você tem que acreditar. Eles creram. Fizeram poços e poços, centenas, talvez milhares de poços naquele deserto. Mas não tinha água. Agora veja o que acontece. Leia comigo o versículo 20. Estou no 2º livro de Reis, capítulo 3, versículo 20. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra o quê? Oh glória, vamos aplaudir ao nome do Senhor. A terra se encheu de água, o deserto se encheu de água. Deus é o Deus provedor. Ele realiza o milagre que você precisa. O caso deles aqui era água. O que eles queriam colher? Água. Se eles dissessem assim: queremos pepitas de ouro, iria acontecer do mesmo jeito. Queremos diamantes, iria acontecer do mesmo jeito. Se fosse isso que eles estivessem precisando desesperadamente para viver. Você não pode falar, então eu quero que apareça aqui diamante, né? E você não está precisando desesperadamente disso, né? Água você precisa desesperadamente para beber, para viver. Se eles tivessem dito, queremos pão, Deus teria feito chover pão do céu, porque Deus já operou esse milagre muitas vezes. Um dia Jesus estava pregando e tinha uma multidão que o seguia há 3 dias, sem comer. Jesus disse: eu tenho pena desta multidão. Eu ando por aí, eles vêm atrás de mim. Eu prego, eles ficam ouvindo. Estão há 3 dias me seguindo sem comer. Eu preciso mandar esse povo para casa, mas eu não posso mandá-los do jeito que estão, porque eles vão desmaiar de fraqueza no caminho. Eles vão desfalecer no caminho. O que Jesus fez então? Multiplicou os pães e os peixes. Aonde Jesus estava? Não num deserto de pedra e areia, mas num lugar deserto, onde não tinha supermercado, onde não tinha uma lojinha, uma vendinha, uma quitanda, onde não tinha uma cantina, onde não tinha nada, um estabelecimento comercial. Era um deserto também. Ou seja, Deus é o Deus da provisão, que realiza aquilo que você deseja que Ele faça, mas é preciso a tua cooperação para que o milagre aconteça. Na multiplicação dos pães e dos peixes, o que era necessário para multiplicar os pães e os peixes? Era necessário que alguém que tivesse pães e peixes fizesse a oferta para Deus. Quando apareceu aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos e entregou nas mãos do Senhor, a oferta foi dada nas mãos de Deus. Aí Deus multiplicou. Houve a ação, não apenas a fé. Aqui, prestou atenção no versículo 20? Retorne comigo no versículo 20. Você não prestou atenção nesse detalhe. Olha aqui, ó. Eles já tinham feito muitas e muitas covas no deserto. Eles creram. Mas olha o que diz o versículo 20. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares. Naquele momento da oferta de manjares, mas eles estão com fome, eles estão com sede. O que é que eles estão fazendo? Uma oferta de sacrifício para Deus. Poxa, a gente poderia comer esta oferta de pães, de bolos, esses manjares. Nós estamos famintos também.
mas vamos dar para Deus. Olha o que aconteceu. E sucedeu que, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Amados, deixa eu falar uma coisa. Quem aqui acredita que Deus é poderoso para realmente fazer aparecer água sem fonte e sem chuva? Levante a mão. Deus é poderoso para fazer isso? E por que motivo Deus precisaria que eles fizessem as covas? Exatamente. Deus não poderia fazer a água surgir mesmo sem as covas? Quem acredita nisso? Levante a mão. Deus não precisava das covas para fazer com que as águas aparecessem. Alguém aí respondeu: para ver a fé deles. Quem que falou isso? A senhora. Exatamente. E obediência. Olha aqui, fé, e ela respondeu obediência. As duas coisas. Porque tem gente que tem fé, mas não obedece. O diabo é um. Sabe que o diabo tem fé, né? Mas ele obedece a Deus? Não adianta ter fé e não obedecer. Eles tiveram fé na palavra e obedeceram. Fizeram muitas covas. Deus não precisava daquelas covas para fazer a água surgir. Era fé e obediência. Eu acredito, deixa eu fazer o que Deus mandou. Eu acredito sim. Eu também acredito, deixa eu fazer o que Deus mandou. E todos fizeram. Agora, quem aqui acredita que Deus poderia fazer a água surgir sem chuva e sem fonte no chão e sem oferta? Quem acredita que Deus poderia fazer a água surgir? Levante a mão. Poderia igualmente. Poderia, é verdade. Deus poderia fazer a água surgir igualmente. Mas o que representava aquela oferta, hein? Adoração a Deus. Gratidão a Deus. Senhor, nós estamos ofertando e com sacrifício, porque acreditamos que o Senhor vai cumprir o que prometeu. O Senhor vai fazer este vale se encher de muita água. Gente, pela manhã não teve uma nuvem no céu, não teve um vento de tempestade, não teve um relâmpago, não teve um trovão. E mais, não tinha fonte de água no deserto, só tinha poços secos. Centenas e centenas de poços secos. Mas o que havia naquele deserto? Fé, obediência e adoração a Deus. A adoração a Deus fez o milagre aparecer, fez a água surgir do nada. Sabe o que eu acredito? Se lá não tem fonte, se lá não tem lago, se não tem nenhum meio, como que aquela água surgiu, já que não foi chuva? O que Deus fez, amados? Tenta agora imaginar o que foi que Deus fez. Deus transformou pedra em água. Pode acreditar nisso. Pastor, Deus transformou pedra em água? Moleza. Fácil, fácil. Ele já tinha feito isso com Agar. Sabe quem foi Agar, né? Era a escrava egípcia, também mulher de Abraão, que Sara disse assim, a Sara era a esposa, falou: Abraão, tenha um filho meu com a minha escrava egípcia Agar, e o filho que dela nascer será meu. Só que depois que ela teve o filho, chamado Ismael, Agar, ela se engrandeceu, ela começou a achar que era a principal da casa, maior até do que a patroa. E a patroa ficou muito humilhada, a Sara. Mas depois a própria Sara teve o Isaac. E aí a Sara foi abençoada por Deus. E a Sara viu que aquela convivência de duas mulheres dentro de casa não era boa, porque estava gerando conflitos.
Aí a Sara falou para Abraão: Abraão, eu quero que você mande Agar e o Ismael embora. Mas mulher, vou mandar eles para onde? Para o deserto? Não sei para onde, mas aqui eu não quero mais Agar, nem o Ismael, porque o Ismael fica maltratando o Isaac, porque ele é menor, ele é miúdo, e a Agar fica zombando de mim o tempo todo, porque eu sou idosa, e ela é mais jovem, ela fica se vangloriando em cima de mim, ela fica zombando o tempo todo. Eu quero que você mande ela embora. E o Abraão falou: não, eu não posso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso, Sara? O Ismael é meu filho também. Aí o Abraão foi orar. Aí Deus falou para Abraão: Abraão, pode fazer o que a Sara está pedindo. Parece que Deus é cruel, né? Não se preocupe com Ismael, não. Eu vou fazer dele um grande rei. Reis e príncipes, reinos sairão de Ismael. Ele será grande e importante, porque eu vou abençoá-lo também, porque ele é teu filho, eu vou abençoá-lo. Pode mandar Agar e o Ismael embora. E Abraão pegou água, um pouco de pão, deu para Agar e falou: sinto muito, segue o teu caminho. E ela foi embora chorando junto com Ismael. E foi andando no deserto, areia, pedra, areia, pedra, areia, pedra, e foi se enfiando no deserto e bebendo a água até que acabou a água. Quando acabou a água, Agar viu que o filho estava já até com febre, né, desidratado, aquela crise do sol, a insolação, aquele sol forte na cabeça. O menino já estava até delirando. Agar falou: meu filho vai morrer. Eu não quero ver o meu filho morrer. Deixa eu me afastar, porque eu não posso ver o meu filho morrer. E Agar foi para um outro canto e começou a clamar a Deus. E Deus ouviu o clamor de Agar. Sabe o que Deus fez? Ali mesmo, Deus fez a areia se transformar em água. Deus fez a pedra se transformar em água. E Deus salvou Agar e Ismael. E Deus, quando disse para Abraão: não se preocupe, pode mandar Agar embora. Por que Deus falou isso? É como se Deus estivesse dizendo: ô Abraão, pode deixar, que da Agar e do Ismael cuido eu, tá bom? Eu vou cuidar deles. Você não precisa de cuidado de ninguém deste mundo. Você não precisa de favor do primeiro-ministro, você não precisa de favor do governador, você não precisa de gentileza do prefeito, nem do delegado, nem do deputado, nem de ninguém. Você só precisa do poder e da presença de Deus na tua vida. Deus vai tomar conta de você, em qualquer deserto ou situação que você estiver. Deus nunca desampara as pessoas que confiam nele. O milagre que Deus operou ali, na vida dos 3 reis, usando o profeta Eliseu, foi o mesmo milagre que ele já tinha operado na vida de Agar. Fazer a areia e a pedra se transformar em água. Difícil isso para Deus? Moleza. Quando ele estava aqui na terra, ele fez coisa mais difícil. Ele pegou água suja e transformou no melhor vinho que existe. O melhor vinho, de melhor qualidade. Deus pode fazer qualquer coisa. Tudo que você precisa fazer é, primeiramente, ouvir o que Deus está te falando, crer no que Deus está te falando, ter fé no que Deus está te falando e obedecer. Você tem que obedecer. E isso tudo com adoração. Você acha, preste atenção nisso, vamos entender uma coisa, igreja. Deus é o Criador dos céus e da terra, o dono da prata e do ouro, e o legítimo possuidor de tudo o que existe, tudo o que há, sejam coisas visíveis ou invisíveis, pertencem a Deus. Deus é o dono de todos os planetas que os cientistas conseguem descobrir, e o universo é muito maior ainda, porque não inventaram um equipamento capaz de visitar todo o universo. Não há telescópio capaz de pesquisar o fim do universo. Deus é dono de tudo isso. Você acha que Deus, sendo dono de tudo isso, precisa do teu dinheiro? Hein?
você ganha 1.000 euros por mês, ou 2.000 euros por mês, ou 3.000 euros por mês. Tem alguém aqui que ganha 10.000 euros por mês? Tem alguém aqui? Ninguém aqui ganha 10.000 euros por mês? Ninguém ganha 10.000 euros por mês. Preste atenção. Eu não sei quanto você ganha, mas mesmo que você ganhasse 10.000 euros por mês, isso para Deus não é nada. Não é nada. Viu? Aí você ganha só 1.000 euros por mês. E Deus diz para você: eu quero o santo dízimo e quero a tua oferta alçada. Você acha que Deus está precisando do teu dinheiro? Você acha que Deus está interessado no teu dinheiro? Deus, Ele quer essas 3 coisas, ó. Primeiramente, que você creia na palavra, que você tenha fé, não é? Que você obedeça e que você o adore. Deus poderia muito bem ter feito a água aparecer sem a oferta de manjares. Olha aqui o versículo 20. A oferta de manjares provocou o milagre de Deus. Porque o que havia naquela oferta? Muita riqueza? Para Deus não era nada. Para Deus aquilo não era nada. Mas o que representava aquilo? Adoração. Amém? Adoração, amados. Nós temos que aprender a adorar a Deus. Quando Jesus disse que nós devemos amar a Deus em espírito e em verdade, é para a gente não adorar ídolos. Não é para a gente ficar adorando Deus através de uma imagem. Agora a pessoa pensa, adorar a Deus em espírito e em verdade, ela pensa que é só ficar dando glória. Oh, glória, 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 glória. Não é só isso, não. Nós temos que glorificar a Deus, mas temos que fazer também aquilo que agrada a Deus. Jesus foi claro: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Igreja, enquanto algumas pessoas estiverem negando para Deus o que é de Deus, estas pessoas não serão vitoriosas nem abençoadas. Não verão o milagre no deserto. A água não surgirá do nada. O socorro não virá nem de noite nem pela manhã, porque não está havendo adoração a Deus. Enquanto algumas pessoas estiverem resistentes, dizendo não posso, não haverá milagres. Eu sei que é difícil, porque a oferta e o santo dízimo implica de tirarmos alguma coisa que nós queremos e que até seria útil para a gente. Implica em colocar Deus acima de tudo. Você acha que Deus pediu para Abraão, mandou Abraão sacrificar o Isaque, seu único filho, na montanha de Moriá, porque Deus queria a morte do menino? Aquilo era uma prova. O que é que Deus queria? Que Abraão provasse para ele mesmo que ama a Deus acima de todas as coisas. A oferta mostra isso. Quando você é fiel nos dízimos e nas ofertas alçadas, você mostra que ama a Deus acima até das tuas próprias necessidades, que você confia em Deus para suprir as tuas necessidades, que você confia em Deus e não no dinheiro. Então veja, e sucedeu o que? Pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares. Sucedeu, amados. O milagre não aconteceu antes, foi depois. Aquilo provocou o milagre. A pedra começou a se derreter e transformar em água. Não foi em lava vulcânica, não. A pedra não derreteu em lava, ela virou água. E as águas vieram pelo caminho e a terra se encheu de água. Agora olha o que aconteceu em seguida, preste atenção nisso. Os moabitas, que estavam lá nas montanhas de Moabe, olharam
lá para aquele vale, eles estavam acostumados a ver só o deserto. Mas eles viram líquidos, poças e poças, ou poças, como vocês falam aqui. Eles viram muitas poças. O que eles pensaram? É sangue. E como as montanhas são avermelhadas e pela manhã o sol estava nascendo, o sol sempre nasce, muitas vezes ele fica avermelhado, né? Você vai assistir o nascer do sol, às vezes você olha assim, o céu está avermelhado. Aquela água começou a refletir o avermelhado, tanto do sol como das montanhas, e a água parecia sangue. Os moabitas olharam das montanhas e disseram: é sangue, é sangue. Aqueles 3 reis se desentenderam, discutiram e se mataram. E tem muito despojo ali, vamos pegar o botim da guerra. E eles vieram correndo para pegar o despojo da guerra. Foi quando Israel, Judá e o rei de Edom com seu exército surpreendeu os moabitas e eles foram derrotados. Foi isso que Deus disse aqui, não foi? Vamos reler? Vamos voltar na palavra inicial, já estou terminando a mensagem. Versículo 16. Assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque não vereis vento e não vereis chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Quem aqui quer bênção para a sua própria vida? Levante a mão. Mas uma bênção tão grande que dê também para a sua família, levante a outra mão. E uma bênção tão grande que ainda transborde para a sua vizinhança. Quem quer isso? Levante a mão. É o que Deus está prometendo aqui, ó. Versículo 18. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Você acha que é muito Deus te dar uma bênção que vai suprir todas as suas necessidades e que vai sobrar para a tua família e que vai dar até para a tua vizinhança? Você acha que isso é muito para Deus? Você acha que isso é muito? Deus está falando, isso é pouco ainda. Isso é pouco aos meus olhos. Olha o que ele diz aqui. Também entregarei os moabitas nas vossas mãos. Também entregarei os inimigos nas vossas mãos. Quero que você vá comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos lá? Aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Quero que você pegue uma caneta para tomar posse do que eu vou ler agora, hein? É a conclusão da palavra para você crer. É para você voltar para sua casa hoje transbordando. Porque esta bênção é para você, é para sua casa e é para sua vizinhança. É para quem estiver à tua volta. Isso é muito para Deus? Nada, nada. Deus diz assim, preste atenção: eu gosto de agir desta maneira. Amém? Efésios capítulo 3, versículo 20. Achou? Pega uma caneta e circula isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além. Meu Deus, se eu fosse redator e fosse escrever isso, eu não ia conseguir. Porque é espetacular, maravilhosa esta frase. Olha a maneira como ela fala. Ora, aquele que é poderoso. Quem é poderoso, gente? Para fazer tudo muito mais. Para fazer tudo. Quem quer que Deus faça tudo? Muito mais. Muito mais já é bastante, né? Muito mais é muito mais do que eu espero. Mas ele ainda exagera. Muito mais abundantemente. Está ouvindo aí? Muito mais já é bastante. Aí ele acrescenta abundantemente e depois além. Meu Deus do céu, é muita bênção. Além, gente. Eu vou repetir, você tem que tomar posse disso. Você tem que acreditar na palavra. A primeira coisa é acreditar na palavra, não é?
ter fé. Segunda coisa é obedecer, fazer. Terceira coisa é adorar a Deus. Ó, aquele para Deus, né? Aquele, para aquele. Pode ver que esse aqui é craseado. Aquele, quer dizer, para aquele. Aquele que é poderoso para fazer tudo. Fazer tudo. Está precisando de tudo aí? O Todo-Poderoso é capaz de fazer tudo. Muito mais. Você está pedindo só uma coisinha, né? Mas Ele quer fazer muito mais. Abundantemente, para transbordar. Além. Além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Passa um traço aqui embaixo também, ó, porque essa parte final do versículo é importante. Segundo o poder que em nós opera. Igreja, Deus poderia fazer a água surgir naquele vale sem as covas, mas seria através da fé daqueles homens que Deus iria operar. Deus opera tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que você pensa e imagina. Quem crê nisso? Mas Ele vai fazer tudo através de servos fiéis e verdadeiros, que creem na sua palavra, que o adoram em espírito e em verdade, e que fazem pela fé. Deus é poderoso, mas para operar tudo isso, segundo o poder que em nós opera. Amém? Deus vai usar alguém para operar milagres na sua casa. Diga, sou eu. Fala. Sou eu. Deus pode fazer tudo muito mais, abundantemente além, mas Ele tem que fazer através de alguém. Diga, sou eu. O poder de Deus tem que operar através de alguém. E Deus opera através de alguém que crê, que obedece e que o adora. Amém? Aí Ele faz muito mais do que você imagina e muito mais do que você pensa. Hoje você veio aqui, preciso que o pastor ore, que eu estou com uma dor, estou com uma doença. Preciso que esse pastor ore por um problema, por um marido, por um filho, não é? Você veio pensando numa coisa para Deus fazer, mas Deus já está mandando esta palavra para você. Ele vai fazer muito mais, abundantemente e além daquilo que você imagina, daquilo que você espera. E Ele vai fazer tudo, mas sempre através de alguém. Fala de novo, sou eu. A pessoa que crê. Amém? Vamos ficar todos de pé. O que é que você está precisando de Deus? O que você espera que Ele faça? Qual é a tua necessidade? O que está acontecendo na tua vida, no teu trabalho, nos teus negócios, no teu dia a dia? Quais são os conflitos na tua casa? Quais os problemas que você está enfrentando? As dívidas que você tem? Os negócios difíceis, o desemprego, o que está acontecendo? Você está num deserto, mas encontrou a palavra de Deus. Hoje Deus está falando claramente com você. A saída está em crer, obedecer e adorar a Deus. Faça isso. E Deus é poderoso para fazer tudo, diga tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que eu penso ou imagino. Segundo o poder, fala, segundo o poder que em mim opera, é em você, é através de você. Deus gosta de trabalhar com pessoas que lhe pertencem. Deus abençoa os ímpios o tempo todo. Sabe o que Jesus disse? O vosso Pai Celestial é tão bom que Ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus, e que a sua chuva desça sobre justos e injustos. Já pensou se Deus falasse assim: vou chover
só na fazenda do justo, do ímpio não. Já pensou se Deus dissesse: vou fazer o sol brilhar só para os justos, os ímpios vão ficar na escuridão, não vou deixar o sol brilhar para eles. Deus não faz isso. Deus, Ele cuida de todos, de todo mundo, mas Ele tem uma predileção especial para agir através das pessoas que lhe pertencem, segundo o poder que em nós opera. Eu sou de Cristo, eu sou dele. Sabe por que eu sou? Porque eu dei minha vida para Ele. Eu sou dele porque eu vivo para Ele. Eu sou dele porque eu faço aquilo que lhe agrada. Eu sou dele porque tem um registro no céu que diz que o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou dele. Então Ele gosta de fazer coisas através de mim, porque eu sou dele, porque eu creio nele, porque eu obedeço a Ele. Se você entregar tua vida para Jesus, mas entregar de verdade. Gente, quando nós entregamos a vida para Jesus, tem que ser corpo, alma e espírito. Quando você vem aqui na frente e dobra os joelhos, você tem que se render totalmente ao Senhor, dizer: o meu corpo, a minha alma e o meu espírito entrego a Ti, pertencem a Ti. Você tem que se entregar a Deus. Aí Deus vai trabalhar nessas 3 áreas da tua vida. Ele vai trabalhar na tua vida material, Ele vai trabalhar no teu dia a dia e Ele vai trabalhar na tua vida espiritual. Corpo, alma e espírito. Se você retém qualquer área da tua vida, Deus está excluído dela. Naquela área eu gostaria de atuar, mas essa pessoa não me permitiu. Ela só me entregou o coração, o resto ela não deu. Deus quer agir em todas as áreas da sua vida. Quando você se entrega para Deus, Deus, Ele quer totalidade. Qual é o primeiro mandamento, igreja? Todo mundo sabe: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. O que é que Deus quer? Que você se entregue totalmente a Ele. Deus não quer que você entregue só uma parte, porque aí Ele não vai poder agir na totalidade. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Olhem todos para mim. Você ouviu a palavra de Deus. O profeta Eliseu falou assim para o rei Jorão: ô rei Jorão, por que você não vai atrás dos teus ídolos? Por que você não vai atrás das tuas feitiçarias? Eu só vou atender vocês por causa de Josafá. Ele falou isso, está escrito aqui. Se não fosse o rei Josafá, eu não falaria com vocês. Você está entendendo isso? Deus não gosta de tratar coisas espirituais com os ímpios, com os infiéis. Você tem que entregar tua vida para Jesus. O rei Jorão, o que ele respondeu? É porque eu senti que o Senhor, Deus de Israel, está entregando nossas vidas nas mãos dos moabitas para morrermos. Ou seja, ele acreditava no Deus de Israel também, mas em quem mais que ele acreditava? No ídolo Baal e nos espíritos, nas entidades. Não adianta você ter uma fé dividida. Olha o que Deus requer: todo o teu coração. Não tem lugar para Fátima não, desculpa. Não tem lugar para Aparecida. Não tem lugar para Maria. Não tem lugar para o Pedro. Não tem lugar para o Tadeu. Não tem lugar para o Benedito. Não tem lugar para ninguém. Só para Ele. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Você sabe que eu vou orar, eu levanto muito de madrugada para orar, né? Eu faço isso, quase toda madrugada eu levanto. Aí, quando eu estou lá orando, assim, olhando para o céu, que eu oro olhando para o céu, né? De madrugada. Aí quando eu termino a minha oração, eu ergo as mãos
e fala assim: meu Deus, eu sou pó e cinza, eu não sou nada, eu sou pequenininho, mas eu te abençoo. Olha só, atrevido, né? Um micróbio como eu, um verme como eu falo para Deus que eu não sou nada, eu sou pó e cinza, mas eu te abençoo com todo o meu coração, te abençoo com toda a minha alma, te abençoo com todo o meu entendimento, eu te abençoo com todas as minhas forças. Sabe o que acontece comigo quando eu faço isso? Eu sou mais abençoado ainda. Porque se você abençoar um homem de Deus, Deus diz assim: abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer que a bênção volta para você. Se você me abençoar, eu estou abençoando o pastor João Ribe agora, a bênção volta para você. Agora imagine você abençoar o próprio Deus, hein? Se abençoar um homem, a bênção volta para você. Imagine abençoar o próprio Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Aí Deus vai fazer a pedra se transformar em água. Aí Deus vai fazer o pão chover do céu. Aí Deus vai fazer a rocha verter água. Aí Deus vai multiplicar os pães e os peixes na tua vida. Aí os milagres vão acontecer. Aí você vai ter vitória contra os inimigos. Entrega agora o teu coração, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito para Deus como você nunca entregou antes. Pastor, eu quero me entregar para Deus como eu nunca me entreguei antes. Se entrega, sentindo em você que está se entregando. E comece a prestar atenção no que vai acontecer a partir de hoje. Você ouviu a palavra e eu pergunto agora: quantos aqui querem receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer se entregar totalmente ao Senhor, erga a mão direita assim bem alto. Todos que querem. Olha quanta gente, que maravilha. Todos que ergueram as mãos, vem aqui para frente, por favor. E quando você estiver chegando, já vai se ajoelhando, que nem eu estou fazendo aqui na frente, ó. Vamos aplaudir mais ao nome do Senhor, igreja. Vamos aplaudir a Jesus por cada vida que está chegando. Glória a Deus. Vem para cá. Vem para cá, vem para cá. Você está fazendo a melhor coisa da tua vida. É a coisa mais importante que você está fazendo na tua vida. Quero falar com você que está fraco, fraca na fé. Pastor, eu quero renovar com Deus a entrega do meu corpo, da minha alma e do meu espírito. Eu quero me fortalecer. Eu quero voltar para casa renovado, renovada. Vem aqui para frente então, se ajoelhe conosco também. Vem para cá, vem para cá. Isso. Você que está sem igreja, que está afastado, afastada, vem para cá também, vem para cá. Agora, coloque a mão direita sobre o teu coração. A igreja continua de pé. Eu quero falar também com as pessoas que estão se sentindo fracas. Pastor João Ribe, há momentos que a luta é tão grande que eu me sinto muito fraco, muito fraca. Vem aqui para frente também, porque nós vamos orar. Quero falar com você que está escutando pela rádio, tanto em Portugal, como no Brasil, ou em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Macau. Aonde você estiver ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio. Você que está ouvindo esta mensagem pela internet, está ouvindo através do teu computador, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, se ajoelhe ao lado do teu computador. Você que está ouvindo no trânsito, você que está em movimento, ouvindo no celular ou no rádio aí, no seu carro, no seu automóvel, no autocarro, no metro, você que está no comboio, no trem, quer entregar a vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração, porque nós vamos orar. E você que está de joelhos, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu quero te entregar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, e dizer ao Senhor que eu me rendo totalmente a Ti. A partir de agora, eu me entrego inteiramente ao Senhor. Faça uma obra gloriosa. Comece perdoando
os meus pecados. Apague, Senhor, as minhas iniquidades, porque eu pertenço a Ti. Registra isto aí na glória. Escreve o meu nome no Teu santo livro, o livro da vida. E me ajuda, Senhor, no deserto desta vida, para que eu não pereça em nenhum momento. Me fortaleça, me ajude e me abençoe, em nome de Jesus, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737. Quer enviar esta mensagem para alguém? Entre no canal youtube.com/JoãoRibe. youtube.com/JoãoRibe. Clique no retângulo vermelho, inscrever-se e copie o link para enviar para as pessoas que você ama, totalmente grátis. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Comunicação a serviço da vida. Você tem uma rádio ou uma web rádio? Quer receber gratuitamente as mais de 1000 ilustrações do reino e as milhares de mensagens de João Ribe Palharim? Tudo de graça mesmo. Envie um WhatsApp para 11 933 84 3737 e cadastre a sua emissora. Você vai descobrir como transformar vidas diariamente e ainda aumentar a audiência da sua rádio. Envie já um WhatsApp para 11 933 84 3737 e preencha o cadastro resposta. Vamos juntos repetir na sua emissora o que já é sucesso nas rádios do Brasil e além das fronteiras. Pregadores do Telhado. Comunicação a serviço da salvação. Meus amigos e amigas, mensagem poderosa do Reino de Deus. Amanhã nós temos o Seminário do Prover na Comunidade Cristã Paz e Vida, Avenida Constantino Neri, 3400, especialmente às 7 horas da noite. Venha aprender e prosperar junto com a palavra de Deus. Eu estou encerrando esta programação. Deus abençoe você. Um forte abraço e viva o nosso Senhor Jesus. Pra você tem o doce no lugar do céu. Pra você tem a promessa fiel. Não falhará. O céu pode ajudar. Leve o teu olhar. O céu pode ajudar. Não deixe de crer. O céu pode ajudar. Teu socorro vem de lá. O céu pode ajudar. Você acabou de ouvir o programa O Céu Pode Ajudar. Apresentação: Pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.